Então vamos começar a analisar a carteira do MXRF11. Vamos ver aqui os seus devedores, se são devedores de nome, são devedores ali que têm o potencial de honrar as suas dívidas, né, os seus compromissos aí. Primeiro devedor, Shopping Itaquera, muito bom, daqui da cidade de São Paulo, Zona Leste, né? Inclusive a dívida tem uma porcentagem de 3,42% do PL, muito boa, né? Não é uma dívida que, caso dê algum tipo de problema, vai impactar bastante, né? Lembrando, apenas 3,5%. Tem Elbor, tem CSN, Açaí, Mateus TRX, do TRXF, Mercado Livre, Prevent Senior, Oba, Filho Hortifruti, Tecnisa, Grupo Pão de Açúcar, Outlet Prêmio, Imigrantes, entre outros aqui, galera. Tem DASA, tem Coca-Cola, né? O JCC Iguatemi Fortaleza, Casas Bahia, né? Inclusive aqui é desse galpão logístico, né? Então a gente vê aqui Grupo Pão de Açúcar, Itaú e o Banco Safra, né? Então, só aqui, galera, são excelentes devedores, né? E a gente já começa aqui na sua dívida com a principal exposição, né? Que seria a sua maior exposição, em 3,42%. Muito bom, né? Muito bom. Vamos ver do VGHF11. Vamos procurar aqui, tudo ao vivo, tá, galera? Ó, já tem aqui. Elbor, né? 4,33% do PL. O MX é 3,42%. Então, já tem uma exposiçãozinha a mais, né? Mas qual que é a diferença do MXRF11 para o VGHF11 em questão da sua carteira, né? A gente vê que Elbor tem aqui, né? Elbor tem aqui o mesmo devedor, tá, galera? Porém, pegando dívida, fazendo dívida em momentos diferentes, né? A mesma coisa de você ir no banco, pegar um empréstimo, depois de um mês você vai e pega outro empréstimo, né? Você é o único devedor, porém são duas dívidas diferentes. Aqui é a mesma coisa, né? Então, são vários CRIs para o mesmo devedor. Então, a gente, olha quantas vezes o CRIELBOR ele acaba se repetindo, né? Aí você vai falar assim, ah, Felipe, mas aqui no MXRF11 o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, ele se repete. Sim, galera, se repete. Mas olha a porcentagem da exposição, 1,43%. Né? Então, eles repetem os devedores, porém a exposição é bem menor. Né? Aqui não. Aqui no VGHF11, a gente vê aqui 4,33%, mais 1,43%, arredondando já é 5, 6, 7, contando com esse número da casa, da terceira casa decimal, né? Então, e vai exposição, né? Então, uma dívida só equivale a praticamente 7%, né, do fundo em relação ao seu devedor. Então, por concentração, o VGHF11, na minha opinião, ele é mais concentrado do que o MXRF11, né? O MXRF11 ele é mais pulverizado ali em as suas dívidas, a porcentagem de cada dívida bem menor do que de fato o VGHF11, que é muito bom, né? Caso algum devedor venha dar algum tipo de problema, a gente não fica tão exposto àquele devedor. Segundo ponto, gestão, galera. Vamos conversar aqui um pouco sobre a gestão. Tem a gestão XP, né, e a gestão Valora. Né, na minha opinião, referente ao MXRF11, não vou generalizar ali todos os fundos onde a XP Asset faz a gestão, né, nem da Valora, falando dos dois, eu acredito que essas duas gestoras elas dão uma atenção, elas têm um carinho a mais por esses dois fundos, né, pelos seus respectivos fundos. Mas eu gosto bastante das movimentações do MXRF11, né? Ele acaba trazendo uma segurança melhor, uma previsibilidade melhor ali para o seu cotista, tanto que é raro os momentos que ele ali está abaixo do VP, né? E o VGHF11 é muita concentração, né? A gente vê aqui que são alguns devedores que eles acabam se repetindo bastante, né? A gente vê aqui Matarazzo, aí tem aqui Matarazzo, aí tem Rede Duque, essa Matan, aqui também tem Matan, então acaba repetindo muito devedor, né? Então fazendo a concentração
e o risco subir, né? Então, é, nesse caso de carteira, ponto para o MXRF11. Agora vamos ver, galera, em questão ali da sua saúde financeira, né? Vamos ver como estão a saúde financeira do fundo MXRF11 e a saúde financeira do fundo do VGHF11. Vamos ver aqui, primeiro do MXRF11, vamos ver, tá, DDRI, vamos ver que são todos os seus devedores, né? Vou puxar aqui que é mais fácil. Aqui, fluxo financeiro. A gente vê aqui, galera, ele tem um resultado nos últimos 12 meses de 499 milhões de reais. Porém, ele teve um rendimento distribuído de 502 milhões de reais. Ou seja, tem uma pequena porcentagem de diferença aqui, né? Entre o que ele rendeu, teve de resultado, né, de fato, e o que ele distribuiu, né? Então, bem pouca coisa, totalmente aceitável, e segue o baile aqui pro MXRF11, né, mostrando ali a sua resiliência e tal. Já do VGHF11, vamos ver aqui se é a mesma coisa, né? Que nos últimos 12 meses, né? Então ele teve um resultado passivo de distribuição de 178 milhões e teve uma distribuição de 177 milhões. Então ele nos últimos 12 meses conseguiu gerar mais do que ele entrega, né? Se a gente parte do princípio do ano de 2025, a gente vê que a coisa começa a mudar um pouco, né? Resultado passivo de distribuição 117 milhões e a distribuição total foi de 120 milhões, ou seja, ele gerou ali 117 milhões e pagou 120 milhões. Vamos ver do MXRF11, 2025, resultado de 336 milhões, pagou ali 336 milhões. Então, muito bom aqui em 2025, né? A gente vê aqui que eles estão ali praticamente pau a pau, né? Agora vamos falar um pouco das SPS, né, que são aquelas permutas financeiras que vêm trazendo uma boa rentabilidade para os fundos, né? Ambos os fundos têm, né, SPS, deixa eu ver aqui, do MXRF11, a gente vê aqui as permutas, né, caímos aqui certinho nessas permutas financeiras. Então aqui eles têm para a gente, né, a porcentagem que essa obra está pronta, o lançamento do início dessa obra, né? Aliás, o lançamento que se deu ali para o pessoal começar a comprar, tal, no caso, esses apartamentos, o início da obra, né? A entrega será em novembro de 2027, o valor geral de vendas, as vendas, tá 81% vendido todos esses apartamentos, né? A participação no projeto, tal, capital comprometido, capital investido, tal, então tem aqui os dividendos distribuídos também por cada obra, bem detalhado, né? De fato bem detalhado. Agora vamos ver do VGHF11, vamos ver. Ele tem também permuta financeira, a mesma coisa, tá? E a gente também precisa analisar e ver quanto que ele tem ali investido, quanto que, que já está o andamento da obra, como que está, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Deixa eu só achar aqui as permutas e tal. Tá, 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 tá. Aqui, detalhamento aqui das permutas, né? Esse não. Aqui, as SPS, né? Nenhuma informação. Nenhuma informação. A gente vê aqui, rating, cupom, vencimento, não tem dado nenhum aqui, né? Das SPS. Dado nenhum. A gente só sabe o endereço do imóvel, a localização e a garantia, né? Nem garantia eles colocam aqui de alguns. Então, a gente não sabe, por exemplo, esse prédio aqui, qual que é a porcentagem que já está vendida? O andamento da obra está em quantos por cento pronto? Então fica complicado injetar dinheiro ali em algo que você não conhece, você não sabe nada, não tem nenhum tipo de informação, né? Acaba ficando um pouco vago. Mas é aquilo. Hashtag confia.
E por fim, galera, ambos têm fundos imobiliários dentro dele, né? Tanto o MXRF11 quanto o VGHF11. Vamos ver, dar uma olhada aí nesses fundos imobiliários primeiro do MXRF11. A gente vê que tem alguns fundos imobiliários que a gente não consegue comprar de fato no mercado secundário, né? A gente vê aqui Unidas Autônomas 3, Unidas Autônoma, tal. Então tem alguns que a gente não consegue adquirir, né? De fato ele tem ali HGRU, bom, né? Game 11, eu gosto. Gary, também muito bom. Eu tô falando os que eu gosto, tá, galera? Tem outros fundos aqui, SPVJ vai virar HGRU, e tem outros aqui bem diversificados, né? Esse MCLO não conheço, LPLP11 também não conheço. Agora vamos ver aqui no VGHF11, né, a sua carteira. Já adianto para vocês que ela é bem maior do que a carteira de fundos imobiliários do MXRF11. Então, vamos ver aqui. Core 11, né, eu não gosto. Canuck 11, bom fundo, é um fundo high yield da Quineia. Vegir 11, né? KNCR 11, muito bom. IRBM 11, não gosto. Né? BTC 11, muito bom. Né? The Big, será que não tem outros fundos imobiliários de shopping mais descontados ou melhores, com portfólio melhor do que o BBIG 11? É isso que a gente tem que se perguntar. Esse tipo de investimento foi o melhor? Não tinha outras opções melhores? Então, é isso que a gente tem que se perguntar na carteira de fundos imobiliários de cada hedge fund ou de cada FOF, né? REC-R11 não gosto, VILG11 é um bom fundo, XPCI não gosto, GTWR11 é bom, porém ele é um monoativo, né? Tem só um prédio ali locado para o Banco do Brasil. MCCI11 bom, BRC11 bom, né? Mas esse daqui tem mais fundos, porém eu gosto mais da carteira do MXRF11. Eu vou explicar o porquê. Ela é mais reduzida, né? A gente vê ali uma menor concentração em fundos imobiliários. Eu particularmente não gosto de fundos que investem em outros fundos imobiliários, né? Mas tudo bem, gosto é gosto, lembrando. Então, galera, na minha opinião, o MXRF11, não só pelo tamanho, né, que ele foi o primeiro fundo aí, o único fundo, aliás, a alcançar 1 milhão de cotistas, né? Não sei se ele foi o primeiro fundo base 10, depois eu tenho que dar uma pesquisada, mas creio eu que não, porém foi um dos primeiros, né? E não é só pelo tamanho do patrimônio dele, ou pelo número de cotistas, ou pelo que ele vem pagando, nada. A gente vê que a saúde financeira do MXRF11 vem muito boa, os seus fundos imobiliários também são menores, porém mais conhecidos, né, mais eficientes, vamos colocar assim, né, dependendo do momento que o VGHF11, por exemplo, entrou no IRDM ou cadê o REC? No REC-R11, cara, né, então a gente tem que tomar cuidado, né, ver o que o fundo imobiliário segue comprando, né, uma gestão aí bem cautelosa, né, em questão de fundos imobiliários. Mas basicamente é isso, galera. Entre os dois, eu particularmente escolheria o MXRF11. Né? Se fosse, tivesse uma arma na minha cabeça que tivesse que escolher entre os dois, eu optaria pelo MXRF11. Segurança, retorno melhor, ele tem ali garantias melhores em questão dos seus devedores, tem mais clareza no seu relatório, né? A gente viu aqui também. Então, entre os dois, eu ficaria com o MXRF11. Então, basicamente é isso, galera, no vídeo de hoje, entre o VGHF11 e o MXRF11, qual eu escolheria? Eu, Felipe, colocaria na minha carteira o MXRF11. Então, basicamente é isso, galera. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou o Felipe Invest.